Jai pessoal, Hare Krishna, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Hare Club do Livro. Para quem está chegando agora, não me conhece, meu nome é Aradhana Devidasi, faço parte aqui do clube e hoje vou iniciar com vocês uma série muito especial em que a gente vai contar os passatempos de grandes devotas aí da consciência de Krishna que tiveram um impacto muito significativo na propagação dos santos nomes. Então, hoje a gente dá início a essa série e vamos começar falando de uma personagem muito especial, que é a Jahnavi Devi, e espero que vocês aproveitem, que a gente consiga realmente se beneficiar desses passatempos, né? Tanto quem fala quanto quem escuta a glória e a vida desses Vaishnavas se beneficiam muito, que o nosso coração possa ser pacificado e ser purificado com esses passatempos, tá bom? E eu estava pensando muito antes, né, de começar essa live, porque a consciência de Krishna, o que a gente prega, né, o que a gente tenta entender é que somos seres espirituais, né, que além dessas coberturas de homem, de mulher, de gênero, de qualquer outra característica, nós somos servos eternos de Krishna. Essa é a nossa verdadeira posição, né? Então, acho que a gente precisa sempre ter em vista isso, né? Hoje é o Dia das Mulheres, então gostaria de deixar meus parabéns a todas que estão assistindo, que vão assistir depois. Realmente é um dia muito especial, mas que a gente não esqueça desse nosso lugar enquanto seres, enquanto almas, né, que temos aí uma natureza eterna, né, temos um papel tão importante para uma relação com Krishna. É uma relação tão importante que a gente tem que buscar e cultivar. A gente pode lutar por muitas coisas, né, escolher várias batalhas. Dentro desse mundo material a gente tem muitas, principalmente, não sei se principalmente, mas estando em um corpo feminino, a gente vive muitas batalhas, né, que a gente se submete, é submetida a muitas lutas, né, lutas por direito, lutas por igualdade, lutas por respeito, mas que a gente, enquanto ser espiritual, né, nós temos essa possibilidade de escolher as lutas que a gente quer entrar, as batalhas que a gente quer lutar. Então, a gente pode escolher lutar por coisas materiais, por felicidade, por prazer, por respeito aqui nesse mundo, ou a gente pode escolher lutar por coisas espirituais, coisas que são eternas. Então, que a gente tenha essa visão e essa gana, esse desejo de querer realmente algo que seja eterno. Então, espero que a gente saboreie bastante essa leitura e já vou dar um alô para quem está chegando aqui, a Mônica, o Jairo, a Shri Lakshmi e a Marília. Então, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre a Jahnavi e acho que o pessoal que está chegando aqui, o pessoal que eu estou vendo aqui, conhece isso, mas talvez algumas pessoas não saibam, que é que quando Krishna vem nesse mundo, ele sempre traz os seus associados, né? O que é isso, associado? São as pessoas que são muito queridas para ele. Então ele nunca vem sozinho. Nas fotos, nas ilustrações que a gente tem de Krishna, a gente sempre vai ver ele acompanhado, nunca está Krishna sozinho. E quando ele vem como Chaitanya Mahaprabhu, a mesma coisa acontece. Ele vem acompanhado dos seus associados. Eu separei aqui 2 versos do Bhagavatam, na verdade 2 comentários que Prabhupada faz, né, que reiteram isso, essa relação que Krishna tem com esses devotos íntimos. Tá? Então, o primeiro verso é o verso do canto 1, capítulo 11, primeiro verso. Então, Prabhupada comenta: quando o Senhor desce à terra, seus associados eternos também vêm com ele, assim como o séquito de um rei o acompanha.
Tais associados do Senhor são almas eternamente liberadas e não podem suportar a separação do Senhor por um momento sequer, por causa da intensa afeição pelo Senhor. E aí um outro verso é do quarto canto, capítulo 30, verso 36. Na era de Kali, as pessoas inteligentes executam o canto congregacional para adorar a encarnação de Deus, que canta constantemente o nome de Krishna. Apesar de sua tez não ser negra, ele é o próprio Krishna. Ele vem acompanhado de seus associados, servos, armas e companheiros íntimos. Afinal, a vida humana destina-se a satisfazer Narayana, que é Krishna, o que pode ser feito facilmente realizando-se o Sankirtana Jagya. Sempre que executa um canto congregacional dos santos nomes do Senhor, Gaura Narayana, a suprema personalidade de Deus, em sua encarnação como o Senhor Chaitanya, aparece de imediato e é adorado através do Sankirtana Jagya. Então aqui a gente consegue ver muito claro isso, que Krishna ele vai vir acompanhado. E quando ele vem na forma de Chaitanya, ele traz, na verdade vem antes, Nityananda. E vem vários outros devotos, servos íntimos deles, que a gente vai ver aqui ao longo da leitura e que também são comentados em outras escrituras, essa relação, essa identidade íntima dessas personalidades. Então, antes de começar, é importante que a gente entenda isso. Essas pessoas que a gente está falando aqui, claramente não são pessoas comuns. Ontem a gente teve o encontro do Clube do Livro e a gente estava discutindo isso, que mesmo os demônios, eles são pessoas assim que para poderem ter essa experiência de lutar com Krishna, de ter esses passatempos, são almas assim que executaram muitas austeridades, que viveram assim com Krishna, que tiveram essa relação com ele. Então não são pessoas comuns, tá? Então a gente vai estar falando aqui de pessoas realmente especiais. E Chaitanya, como a gente sabe, ela é a última encarnação de Krishna que veio a esse mundo e que trouxe o cantar dos santos nomes, esse Sankirtana Jagya, que é a recomendação para a era atual. Então a gente vive um período em que o método de meditação, a forma mais fácil de se aproximar de Deus, é através do cantar dos santos nomes. Então Chaitanya Mahaprabhu foi quem disseminou, propagou esse canto. E Chaitanya, em dado momento, tem um outro passatempo muito especial, muito bonito, que ele encontra Nityananda. Então Nityananda era mais velho do que Chaitanya, ele veio antes, ele viajou, fez muita peregrinação. E aí tem uma história, até eles se encontrarem. É bem bonito, quem tiver a oportunidade de procurar, de ver ou de rever, porque é uma história muito bonita. Então eles se encontram, eles são muito parecidos em termos de beleza, de ter essa Shakti, essa energia. E mais Chaitanya, ele veio com humor, ele chegou a se casar, e a primeira esposa dele faleceu, depois ele aceitou a ordem de vida renunciada, e ele se mostrou assim como um sannyasi perfeito. Então ele deu esse exemplo do que é ser um renunciado. Mas na era de Kali, em que as pessoas vivem muito pouco e não têm tanta afinidade com o estudo, com tanta renúncia, não era de se esperar que a maior parte da população fosse se tornar sannyasi. E Chaitanya, ele pede a Nityananda que ele se case, e que ele então dê esse exemplo do que é ser uma pessoa casada, um girihastra, que é ser uma pessoa dentro de um ambiente familiar, um chefe de família ideal. Então, Nityananda, ele recebe aí essa instrução de Chaitanya. Ele fica meio assim e aceita, mas não tem nada arranjado ainda. E aí é então que entra um outro personagem na história, que é o Surya Das. Surya Das,
uma vez tá dormindo em um sonho, ele vê as duas filhas dele e entre as filhas dele está Nityananda. E ele acorda assim em êxtase, né? Imagina minhas filhas casadas com o próprio Senhor, né? Porque Nityananda não é diferente de Krishna. E ele ficou assim encantado com essa possibilidade. E tomou coragem, escreveu uma carta e mandou para Nityananda, né, perguntando se ele aceitaria as filhas dele em casamento. E quando Nityananda recebeu essa carta, ele estava com os devotos e ele foi lendo assim em voz alta, né? E todo mundo ficou assim em êxtase, né, naquela expectativa. Todo mundo entendeu que aquilo ali era o próprio arranjo de Chaitanya, era o próprio arranjo de Krishna, né? Já fazendo os arranjos ali para Nityananda casar. E Nityananda aceita e vai lá, né, na casa do Surya Das, né, desse senhor. E só que quando ele chega lá, esse devoto ele fica um pouco inseguro, né, em dar a mão das filhas dele. Tudo isso faz parte, né, do passatempo, da história, assim, desse enredo de que Krishna gosta, né, desses desafios. Então ele fica com essa insegurança, aí ele, eu não sei, eu acho que é melhor não. E aí Nityananda não insiste, ele fala, tudo bem, Nityananda vai embora. Só que uma das filhas desse devoto, ela escuta essa conversa, ela vê Nityananda indo embora e ela começa a passar mal, a ter uma série de sintomas. Aí uma serva, né, uma moça que acompanha ela, vê, grita, chama a família. E aí se desenrola, né, um momento assim bem sério para ela, porque ela entra num estado crítico, né, chamam os médicos, vão vários médicos para ver o que ela tem, para tentar devolver a saúde a ela. E assim, eles desacreditam totalmente e falam, olha, acho que a gente já pode começar a preparar o funeral, porque sua filha não vai resistir, né, não tem o que a gente possa fazer. E realmente eles começam a preparar tudo isso, né? Preparam a pira para incendiar, todos os rituais, tudo isso, para essa menina abandonar o corpo. E o pai dela, ele percebe que aquilo que estava acontecendo tinha relação com o fato dele ter, né, deixado Nityananda ir embora. Então, quando ele percebe isso, ele vai atrás de Nityananda, né, e pede, implora a ele que devolva a vida para a filha dele. E Nityananda fala, tudo bem, eu vou lá, mas eu só vou se o senhor me deixar casar com ela. E aí ele aceita, né, e fala, não, claro. E aí dá tudo certo, né, nesse sentido. A moça, ela retoma a saúde assim que ela sente o cheiro, a fragrância do corpo de Nityananda, e é uma coisa assim mesmo estática, né, algo sublime. E prepara um casamento, então ele casa, né, exatamente como no sonho, com as duas filhas. E essas duas filhas são Vashuda e Janavi, tá? Então a gente está entrando aí na história de Janavi. Depois de um tempo, a Vashuda tem um casal de filhos e a Janavi não teve filhos. E algumas histórias contam que depois de um tempo, Vashuda abandonou o corpo e a Janavi ficou responsável por cuidar dos filhos. E em dado momento, ela está terminando o banho ali, terminando de se secar, e o menino, o sobrinho dela, chega, né? E ela, naquele susto para poder se cobrir, ela manifesta outros 2 braços. E aí o menino fica assim, né? Assombrado, encantado, como assim, né? 4 braços, igual Vishnu. E ele que já estava querendo, né, uma orientação espiritual, ele entende que a tia dele era a pessoa assim certa para isso, para instruí-lo, então ele pede abrigo espiritual para ela. Então esse sobrinho dela é o primeiro discípulo que ela tem,
E isso acontece, né, não contei para vocês, mas isso acontece depois que Nityananda sai desse mundo. Então, né, ele teve os filhos com a Vashuda, viveu os passatempos com o Sr. Chaitanya. O Sr. Chaitanya foi embora, ele foi embora, vários devotos foram embora. Então, quando Jahnavi ficou aqui sem ele, foi ela que deu continuidade, né, na propagação da consciência de Krishna, né, e começa a partir aí desse primeiro discípulo dela, que foi instruído por ela. Né? E que a gente pode pensar, né? Mas por que ela manifestou esses 4 braços, né? Que personalidade era essa? Porque isso não é uma coisa de uma mulher comum. E como eu falei para vocês no começo, todo mundo que se associa com Krishna são, assim, almas muito especiais. E era o caso dessa devota, da Jahnavi. Então, a gente vai agora adentrar na identidade espiritual dela, né? A identidade secreta, que não é tão secreta assim, porque as escrituras descrevem muito claramente, não só a identidade dela, mas dos Goswamis também, de Vrindavana e de vários outros devotos. Então, a Jahnavi, né, em Vrindavana Dhamma, no mundo espiritual, ela é Ananga Manjari. E Ananga Manjari é a irmã mais nova de Srimati Radharani. Então, Rupa Goswami ele faz uma descrição muito bonita dela em uma das obras dele, que eu vou ler para vocês. Ananga Manjari, irmã mais nova de Sri Radha, tem uma tese encantadora, que lembra uma flor ketaki de primavera. E ela usa roupas que lembram lótus azul. Até o cupido, Ananga, é atraído por sua beleza e doçura. Portanto, seu nome, Ananga Manjari, é bastante apropriado. Tá? Então, aqui a gente já está revelando, né, essa identidade. Mas o que é Manjari? Né? O que é isso? O que fazem as Manjaris? Né? Eu separei aqui para vocês um trecho muito legal do livro 6 Goswamis, de Chandramukha Swami, e que ele fala exatamente o papel das Manjaris, né, para a gente visualizar esse cenário espiritual, esse mundo, né, Vrindavana. Então, ele coloca aqui, Manjaris, uma palavra que, de acordo com o dicionário do sânscrito inglês Williams, é definido como um rebento ou broto de uma flor. Em outras palavras, uma Manjari é literalmente o estame, a parte da flor mais próxima de seu centro. Considerando Vrindavana como uma flor de lótus, onde Shri Krishna e Radha são aceitos como centro, estão as Shaks, que podem ser comparadas às pétalas, e as Manjaris aos estames. Portanto, Manjari é um termo usado pelos seguidores do Senhor Chaitanya para descrever as relações mais íntimas que a pessoa pode vir a ter com Krishna. Compreende-se que uma Manjari é um tipo especial de Gopi, que tem acesso aos passatempos mais íntimos de Krishna. Mais especificamente, uma Manjari é um tipo particular de confidente feminina, Shaki, de Srimati Radharani. Tal Gopi presta serviço às aspirações mais elevadas de Radha e Krishna, atendendo às suas necessidades durante os momentos mais íntimos do casal. A Manjari apresenta todas as qualidades encantadoras e no máximo tem 13 anos de idade, uma idade de grande intensidade emocional. As Gopis, um pouco mais velhas, são chamadas de Shakis, das quais Lalita e Vishaka são as principais. Na verdade, as Manjaris são caracterizadas invariavelmente como aprendizes de Shaktis, e de certa forma elas são consideradas superiores às Shaktis normais. Isso porque quando Shri Radha e Krishna desejam se ocupar em passatempos transcendentais mais íntimos, não é permitido que as Shaktis permaneçam entre eles. Entretanto, devido à sua inocência e pureza associadas às suas jovens idades, as Manjaris podem permanecer nesses momentos particulares.
quando se ocupam transcendentalmente em atender às necessidades do casal divino. São elas que buscam água, servem nozes de Bétel, abanam o casal, penteiam e trançam os cabelos de Radharani, decoram e se ocupam em massagear e entreter Shri Radha e Krishna com música e dança. Portanto, apenas as manjaris pode presenciar e desfrutar da lila mais íntima do Senhor. Então, aqui é muito legal, né? Ele descreve muito bem quem são as manjaris, o que elas fazem no mundo espiritual. E é dito, né, em especial sobre a Jhanavi, que é a Ananga Manjari, que no mundo espiritual, ela, além de fazer esses serviços que a gente viu aqui, de decorar Radha, Krishna, preparar o ambiente, servir, né, frutas, água, deixar o ambiente perfeito para eles viverem os passatempos, ela também é a pessoa que faz a recepção ali do mundo espiritual. Então imaginem só, né, as almas condicionadas, quando conseguem se liberar e que tem esse humor de servir a Krishna como servas de Radharani, como manjaris, elas vão diretamente para ela. Então é a Ananga Manjari que recebe essas almas. Imaginem só, né, ser recebido assim, e ser cuidado, né, e ela vai apresentar o serviço e, né, mostrar tudo ali para as almas, né, para as novas golpes que estão chegando. Então é muito especial, né? E também tem alguns passatempos que falam que ela, né, quando os Radha e Krishna estão dormindo, para os bichinhos, né, não atrapalharem, às vezes tem alguns macacos, né, na Índia também, que eles, né, fazem uma zorra. E aí quando ela vê os macacos chegando, que eles podem acordar Krishna, ela faz um sinal para as golpes mais velhas, para as manjaris mais velhas, irem lá e espantarem os macacos, né, para não atrapalharem os passatempos de Radha e Krishna. E então aqui a gente, né, abre, né, e descobre quem é Jhanavi. Em geral a gente vê, quando fala sobre ela, biografias mais gerais, né, a gente não vê essa parte tão íntima, tão profunda. E quando a gente não vê isso, a gente pode se confundir e achar que é simplesmente uma pessoa comum. E a gente vê que não. Realmente é uma alma pura, assim, uma eterna serva de Krishna, que está lá para recepcionar, né, as almas que vão chegar. E que, como esposa de Nityananda, que teve esse papel, né, essa representação muito forte do mestre espiritual, ela agiu igualmente, né, da mesma forma. Então, após Nityananda abandonar esse mundo, né, voltar para sua posição eterna no mundo espiritual, ela continua essa tarefa de resgatar, né, essas almas caídas, né, tanto os Jagai e Madai. Então, tem alguns passatempos aqui, eu vou ver, não sei se não vai dar tempo da gente contar todos, mas eu vou contar os que eu consegui, em que ela faz exatamente isso, né, vai resgatando pessoas assim muito caídas mesmo. E então ela começa a ganhar fama. Antes dela chegar nos lugares, a fama dela já chegou. É isso que acontece com um devoto, né, sério, um devoto puro de Krishna. A fama chega antes dele. E ela começou a seguir, a peregrinar, né, indo rumo a Vrindavana. E por onde ela passava, ia fazendo discípulos e ia levando aquela caravana de pessoas junto com ela. E é dito que exatamente por onde ela passava, as pessoas que escutavam, que tinham essa oportunidade de ouvir a forma, a doçura com que ela trazia a consciência de Krishna, com que ela estimulava as pessoas a cantarem os santos nomes, isso assim amolecia, né, completamente o coração das almas. Então muitas almas se renderam nesse processo e se submeteram, né, ao abrigo dela, aceitaram essa posição de discípulos dela. E no percurso, né, nessa viagem, ela passou por muitas vilas. Em uma dessas vilas, ela era uma vila em que, em especial, tinham, né, em geral ali, todas as pessoas adoravam uma forma específica de Kali.
Então Kali é aquela semideusa, uma deusa que aceita oferendas de carne, né? Que tem uma imagem bem assustadora, né? Com bastante sangue e tudo isso. E as pessoas adoravam Kali. E quando ela chegou ali com os discípulos, né, muitas pessoas se reuniram e foram até ela, prestaram reverência, né, acolheram ela de uma forma assim muito, muito doce. Mas algumas pessoas ficaram assim completamente contrariadas. Né? Como assim prestar reverência, né? Respeitar uma pessoa? Quem é essa Jahnavi? Quem é ela? Né? O que ela está fazendo aqui? Imagina, a gente só abaixamos nossa cabeça para Kali, né? Não tem outra personalidade mais sublime do que ela. E essas personalidades ficaram tão assim revoltadas, né? Com tanta inveja dela, que foram no templo de Kali pedir para que ela fosse amaldiçoada, né? Para que coisas assim bem ruins acontecessem com ela e com os discípulos. E com aquela expectativa, né, que Kali iria atendê-los, né, devotos tão fiéis. Só que foi totalmente contrário, né? Então eles foram dormir e todos eles, né, que estavam assim arquitetando para de alguma forma prejudicar Jahnavi Devi, Kali ela se manifestou no sonho para cada um deles e acabou com eles, né? Então ameaçou de cortar a cabeça deles, né? Falou: quem são vocês, seus patifes, né? Para querer amaldiçoar Jahnavi Devi. Eu mesma me curvo diante dela, porque onde o nome dela é cantado, todas as misérias vão embora. Então vocês assim não sabem o que vocês estão fazendo. E ao acordar, né, essas pessoas eles assim tomaram, se deram conta da gafe que eles estavam cometendo, da ofensa, e totalmente arrependidos eles foram assim aos pés dela, pediram perdão, pediram abrigo, e ela com uma bondade assim sublime, né, com esse humor de Nityananda, ela aceitou, né, as desculpas, ela aceitou eles como discípulos e continuou, né, levando esse amor puro por Deus, né, para todas as almas sem discriminação nenhuma. E a peregrinação continuou, né? Muitos passatempos, muitas coisas aconteceram, né? Muitos devotos assim, considerados perversos, foram realmente tocados pela pureza de Jahnavi. E tem um passatempo muito interessante que enquanto ela e os discípulos estavam dormindo ali no acampamento, em uma das florestas, apareceu um grupo de uns 30 bandidos ali que estavam interessados em roubar eles, né? Então viram que eles estavam dormindo e tentaram se aproximar, né, com a intenção de tirar alguma coisa que eles pudessem ter. E eles não pareciam estar muito distantes, né? Eram alguns metros ali de distância. Então eles se prepararam, viram que todo mundo estava dormindo e, né, o chefe ali da quadrilha falou: vamos atacar. Só que à medida que eles andavam, eles não chegavam. Então eles viam, né, aquele grupo, as pessoas ali dormindo, descansando, mas eles não conseguiam se aproximar. Eles andavam e não saíam do lugar. E amanheceu e eles não chegaram. E aí o chefe da quadrilha ali percebeu que, opa, realmente aqui é algo muito especial, né? São almas assim sublimes, e se convenceu totalmente que precisava implorar pelo perdão daquelas almas, do líder daqueles devotos, e pedir abrigo, né? Pedir perdão. E quando ele veio com essa atitude, né, ele conseguiu se aproximar, né, do grupo, e Jahnavi, né, como é de se esperar aqui, ela, com uma misericórdia assim, sem causa mesmo, aceitou todos eles, né, perdoou e falou: tudo bem, mas, né, não faça mais isso. Muito parecido com Nityananda, Chaitanya. Então, o mesmo humor. E é dito que, posteriormente, esse chefe, né, que era um bandido muito famoso, uma pessoa bem perversa, assim, ele foi iniciado por ela e, alguns anos depois,
passou a dar iniciação também. Então as pessoas iam para ver ele, né? Porque todo mundo conhecia ele, ele era um bandido bem famoso. As pessoas iam para ver se era verdade que Djanab tinha feito esse milagre e purificado uma pessoa tão contaminada. E quando elas iam ver esse ex-bandido, né, que agora era um devoto, elas também se tornavam devotos, porque ele convencia as outras pessoas também. Então ele fez muitos discípulos e ajudou muito assim a propagar a consciência de Krishna. Quão sublime, quão potente é a associação com o devoto puro. O que ela é capaz de fazer. Então, assim, Jhanavi teve um impacto assim estrondoso, né, na consciência de Krishna e é muito especial. E tem mais alguns passatempos, né? Ela chega lá em Vrindavana. É uma viagem longa, então são alguns meses. Então por isso acontece muita coisa. Eu estou resumindo assim o máximo. Mas quando ela chega em Vrindavana, a fama dela já se espalhou assim. Então os Goswamis que ainda estão nesse mundo, né, dos 6 Goswamis, Jiva, Lokanatana, Gopala Bhatta e vários outros grandes devotos, né, que a gente escuta constantemente, se reuniram para receber ela. Então eles foram, acolheram e prestaram reverências e cuidaram dela nesse período, né? E ela cuidou muito deles também. É dito que Jhanavi ela cozinhava para os devotos, ela mesma servia os devotos e ela levou presentes, né? Ela levou algumas peças que eram de Nityananda, algumas relíquias assim para serem guardadas e levou vários presentes para as deidades de Vrindavana. Então, cada dia ela cozinhava para uma deidade. Lá tem muitos templos, né? Cada dia ela cozinhava para um deles. E em um desses templos, no templo de Radha Gopinatha, ela percebeu assim que a deidade de Radharani era bem menor que a deidade de Gopinatha. Ela percebeu, mas a etiqueta, né? O devoto ele é tão assim doce, tão fino. Ela não falou nada, né? Ela só pensou assim, nossa, a deidade é bem menor, né? Tem essa discrepância ali do casal. E aí Gopinatha aparece para ela num sonho e fala para ela, realmente, Jhanavi, essa deidade de Radharani, ela não tem o tamanho adequado para mim. Eu quero que você viaje até a Bengala, volte para Bengala e providencie uma deidade, mande trazer uma Radharani, né? Que seja um tamanho mais adequado, né, para mim aqui, né, que caiba melhor nos meus braços, né, que a gente possa ter esses passatempos ali de uma forma, né, melhor. Então, a deidade falou isso para ela, né, e aí ela voltou, né, fez esses arranjos e veio outras vezes, foi outras vezes para Vrindavana. Então ela viajava muito, né, como todo pregador assim, por onde ela ia, ela levava a consciência de Krishna, fazia devotos, estimulava muitos devotos, né, continuarem escrevendo, propagando santos nomes, falando de Chaitanya. E a última vez que ela voltou para Vrindavana, parece que ela foi 2 ou 3 vezes apenas para Vrindavana. E da última vez que ela foi, ela entrou no templo de Radha Gopinatha e fechou as portas. E é dito que ali, né, naquele momento, ela abandonou esse mundo material, né, e entrou na deidade de Gopinatha. Então, ali ela, né, escolheu encerrar os passatempos dela, a missão dela aqui nesse mundo material e voltou, né, de volta para o mundo espiritual. Então, tem outros passatempos, né, que acontecem no meio, mas para resumir é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Quem já ouviu falar sobre ela, que tenha conseguido relembrar, né, essa alma tão sublime que teve um impacto tão importante na consciência de Krishna e que com isso, né, escutando esses passatempos, a gente possa cobiçar ainda mais esse lugar junto aos pés de lótus de Radha e Krishna, que a gente possa cobiçar chegar lá e ser recebido, né, e poder voltar para casa, poder nos relacionar e realmente experienciar essa felicidade, esse amor, esse respeito que a gente busca tanto nesse mundo espiritual
mas que ele não pode oferecer pra gente. Em algum momento a gente precisa se convencer que ganhar e perder aqui no mundo espiritual é a mesma coisa. Mas quem ganha, né, em termos espirituais, quem ganha esse abrigo eterno aos pés de Krishna, ganha tudo, né? Não tem limites para esse amor, não tem limites para essa relação. Aqui, qualquer coisa que a gente ganha, a gente em algum momento vai perder. Então, que essa leitura, né, que esses passatempos assim tão sublimes possam inspirar o nosso desejo, trazer mais gana pra gente. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, próxima sexta-feira, teremos mais leitura. Então, teremos uma outra pessoa aqui para contar para vocês os passatempos de outras Vaishnavis, outras grandes almas que vieram em corpos femininos, tá certo? Então, desejo a todos uma ótima noite. Obrigada pela associação aí de vocês. Reinaldo também entrou. Vou ter que sair, ok. Lu também entrou. Quem perdeu, vai ficar gravado. A gente vai colocar aqui para salvar. Então, quem tiver a oportunidade, veja. Eu tentei resumir ao máximo, ainda assim foram 40 minutos, né? Mas espero que vocês aproveitem bem, assim, esses passatempos sublimes, tá bom? Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos devotos reunidos. Jai, Hare Krishna.